Não é questão de estar no mercado, né? Eu não sei se você acompanhou inteira a entrevista, eu estava lá. Ele falou muito também dos meninos, dos garotos, que ele vem trabalhando, que a gente espera que amadureça, que possa ajudar. E a gente sempre trabalha olhando o mercado, olhando oportunidades, como foi a chegada do Júnior Moraes, e se existir. Mas a gente sabe que a janela está curta, o time a gente vem preparando há mais de um ano e vai evoluir, né? Um começo de trabalho. Então tem que ter muita calma, pé no chão, entendo que a gente tem um grande time, um grande elenco. Lógico que dói uma eliminação, muito, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar e seguir trabalhando. Presidente, o torcedor bastante assim comenta a parte física, né? São os jogadores que já são mais experientes. Você é um cara moldado aí no futebol há muitos anos, já conviveu com elencos de várias características, né? Que avaliação interna que vocês fazem assim sobre o rendimento do time nesse começo de temporada? Assim, realmente é um time que está precisando mesclar um pouquinho mais com juventude? É algo que dá para ser corrigido? Qual que é a avaliação interna? Não, eu não entendo assim. Lógico que é um time mais experiente, né? Tem jogadores já com uma certa idade, mas com muita qualidade, né? O jogo de hoje, especificamente, a gente não é desculpa, é bom deixar claro, mas o Corinthians teve 2 dias, apenas 66 horas de intervalo de uma partida para outra, que foi aos pênaltis, que foi desgastante, enquanto o seu adversário teve 2 dias a mais, né? Então a gente sabe que isso faz diferença, isso é físico, é fisiológico, acontece, mas lógico que a gente vê também no time, ele tem usado bastante jovens, né? O caso de hoje jogou o Robson, jogou o João Vitor, jogou o Piton, jogou o Roger Guedes, então você tem do Queiroz, você tem muitos jogadores também que são novos. Então acho que não é isso, acho que a gente está numa mudança de preparação, isso com a mudança de treinador no início do ano, isso é responsabilidade minha. Seguimos com o Silvinho, não trocamos no fim do ano passado e acabamos trocando esse ano. Então, o trabalho foi mudado, inclusive a preparação física, é uma preparação para um time mais intenso, que joga com mais intensidade. Assumiu a responsa, hein? A gente tem que ter calma. Como eu disse, nada disso é desculpa, mas a gente tem que saber que o trabalho está apenas iniciando e a gente tem aí um ano de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro pela frente. Presidente, em 14 jogos do campeonato, 3 treinadores, interino e os 2 fixos. Eu queria saber como que a diretoria faz essa avaliação, qual é a parcela de culpa na eliminação e, enfim, não conquistar o título da diretoria nesse sentido de planejamento, por favor. Olha, Sônia, acho que você não viu minha pergunta agora, acabei de falar que a responsabilidade é minha. E 3 treinadores, um treinador que iniciou a temporada, que foi feito um movimento gigantesco também para que ele saísse, e o interino até a gente achar e conseguir trazer o Vitor. Então, não entendo como 3, mas a responsabilidade é minha de fazer a troca esse ano, de ter acreditado que a gente teria um bom ano com o Silvinho e no início da temporada nós mudamos. Então, a avaliação é muito clara e eu deixo isso muito claro. E a gente sabe o caminho que está seguindo, com um grande treinador, uma grande equipe, grandes campeonatos pela frente. Sabíamos que a gente ia sacrificar um pouco o Paulista fazendo a mudança, isso já disse diversas vezes a vocês. E está aí, hoje não conseguimos a classificação, também um pouco pela tabela, pelos 2 dias a menos de descanso, como eu disse, não é desculpa. E vamos trabalhar para seguir em frente agora. O Vitor vai ter um tempo a mais agora de trabalho, que precisamos, né, numa mudança. E seguir agora e iniciar uma Libertadores e uma Copa do Brasil e um brasileiro forte. Presidente, rapidinho, eu sei que é difícil falar sobre hipóteses e eu até acho isso muito difícil de acontecer, mas está rolando uma discussão já nos bastidores sobre o segundo jogo da final do Paulista, que o Palmeiras, a princípio, não poderia jogar no Allianz, né? E aí se procuraria um estádio para jogar. Acho muito difícil isso acontecer, mas o Corinthians cederia a sua arena para uma final entre rivais? Não vou nem responder. O pedido não foi feito, a resposta fica aí no suspense. Presidente, queria que o senhor falasse em relação a contratações, né? Se o senhor está satisfeito, o senhor acredita que com esse elenco que o Corinthians tem é o suficiente para uma disputa de Libertadores, queria que falasse também sobre o João Pedro, jogador que tem um contrato até metade do ano, se eu não estou equivocado, e que raramente é utilizado, até mesmo quando o Fagner não joga, ele foi contratado para ser lateral reserva, mas é pouco utilizado. Foi um erro a contratação do João Pedro, presidente? Desculpa, a gente está começando a temporada, né? A gente já começa a falar em erros, acertos.
não foi utilizado e eu não sei se você estava presente na coletiva, acho que estava, o Vitor explicou o motivo pelo qual ele não optou pelo João. Então não é hora de caça às bruxas. Já deixei claro que tem um responsável, sou eu que fiz a troca de treinador esse ano, mas hoje nós temos um grande treinador. Se o resultado hoje fosse positivo, estaria tudo às mil maravilhas. Você questionou na entrada do João e tem mais 20 atletas que não entraram também, então 15, sei lá. Então não é por aí. A gente tem que saber que não fizemos um bom jogo, acho que um bom segundo tempo nós fizemos, buscamos, corremos, mesmo cansados, o desgaste estava claro e não podia ser diferente. E o Corinthians lutou até o fim, fez o gol e tentou até o fim conseguir um empate para que a partida fosse para os pênaltis. Era muito claro que com a contratação do Vitor Pereira em meio ao Campeonato Paulista, era muito claro que o Corinthians ia ter dificuldade. Ele ia ter que conhecer o elenco durante a competição, durante os clássicos, né? Mas durante a contratação, das negociações, muito se falava ele vai ter tempo para deixar o time preparado para a Libertadores. Você acha que nesse ponto do planejamento da diretoria está tudo dentro do cronograma? O Corinthians vai ter tempo para chegar pronto para a Libertadores? O que eu falei agora, Salazar, se a gente fizer um bom jogo, teve tempo. Se não fizer, não teve tempo. Muitas vezes a gente analisa o resultado, né? O Corinthians fez boas partidas com o Vitor, mudou totalmente a forma de jogar. É um futebol muito mais intenso, a gente está vendo isso. Mudou todo o dia a dia do trabalho com a chegada dessa nova comissão. É lógico que era melhor se você tivesse um mês, mas não foi possível. Só que a gente já viu muita diferença, né? O Corinthians nos últimos anos vinha aqui para jogar para não perder. E hoje o Corinthians está tentando ser protagonista. Onde vai, está jogando, criando oportunidades, está jogando de uma forma diferente. E isso não se faz de um dia para o outro. A gente tem que ter paciência. Mas eu acredito que o time não é pela derrota de hoje, com 2 dias a menos de preparação, que nada presta, né? A gente tem um grande time, um grande elenco, um excelente treinador e um ano muito bom pela frente, não tenho dúvida nenhuma. São 12 jogos sem ganhar de visitante contra um time de Série A. Vale algum tipo de reflexão interna? 7 meses sem ganhar fora de casa. Vale uma reflexão interna ou você acha mais coincidência isso? Esses números aí, é o que eu acabei de falar. Você está puxando lá de trás do ano passado. Nós trocamos, chegou jogador, chegou um novo treinador, estamos mudando a forma de jogar. Para mim, esses números, acho que vocês levantam, servem para matérias, mas nesse caso específico não vejo como uma reflexão, porque é outro time, é outro treinador, é outro ano, são outras condições. Nós estamos conversando depois do sorteio. Queria te ouvir o que a diretoria, o que o clube achou, os adversários da Libertadores. Foi bom ter diminuído o cigarro, porque vai ter que começar lá em cima, na altitude de La Paz, vai levar o oxigênio. Fala um pouquinho do por favor. Lógico, bom, não tem mais jogo fácil, né? No Brasil, nem fora, nem na Libertadores, no campeonato regional, a gente vê isso a todo tempo. Pegamos um grupo difícil, nos preocupava muito também o calendário agora, se classificássemos para as finais agora do Paulista, jogaremos no sábado, porque terça já teríamos jogo na Bolívia, numa altitude de quase 4 mil metros. Então, lógico que não dá para escolher, né? Já tivemos grupos mais fáceis e não conseguimos passar, já tivemos pré-Libertadores que os adversários não tinham expressão e também não passamos. Então a gente tem que, acho que o futebol hoje é dentro do campo, e só a camisa e a história não define mais nada. Luiz, o que teme mais do Corinthians, a altitude da Bolívia ou a camisa do Boca? Não, o Corinthians tem que estar pronto para não temer ninguém e fazer seu jogo ou na altitude, ou contra o Boca, ou contra outro qualquer clube. Presidente, tem planejamento já da viagem? Voo fretado ou não? Não temos ainda, porque dependíamos também do jogo de hoje. Provavelmente não, com certeza voo fretado. Agora, detalhes de ida, de se vamos ficar ainda em um lugar no nível do mar ou não, se vamos subir, isso nós vamos tratar amanhã, porque dependendo do resultado de hoje, a programação seria totalmente diferente. Em relação à Libertadores, a eliminação de hoje deixa alguma lição ou alguma mensagem para vocês em relação ao planejamento? Não, a gente vem fazendo nosso planejamento, como eu já falei aqui algumas vezes, sabíamos que a troca de treinador no início desse ano poderia nos custar a participação ou o título do Campeonato Paulista, tínhamos essa consciência, e optamos por preparar o time para o futuro, que é a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro.
Duílio, teve alguma atualização sobre o volante Maicon de quinta para hoje? Quinta você falou sobre ele na zona mista, segue na mesma? Nada, não mudou absolutamente nada, não tivemos um retorno ainda do Shakhtar. Tá, e só para concluir, o primeiro volante é uma função, eu vi que você falou de reforço, mas só para repetir aqui, o primeiro volante é uma função que o Corinthians olha ou só está aberto ao mercado e sem especificar posições? Não vou especificar, a gente vem olhando jovens, como o Vitor deixou muito claro na coletiva, ele vem encontrando alguns atletas e tem gostado muito, e as soluções muitas vezes elas estão dentro de casa, então a gente está atento no mercado sempre, mas sabendo que a janela está prestes a fechar, e olhando para os meninos, que para nós é muito importante que eles sejam utilizados. Obrigado, Duílio.